Bom dia, me chamo Lucas Ervolino. Oi, eu sou o Ricardo e a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre tecido muscular, que é histologia humana 3. Aí, no caso, eu irei fazer a parte um e ele irá fazer a parte 2. A parte 1 é composta sobre funções do tecido muscular e sobre as especializações do tecido. Agora eu irei falar sobre as duas principais funções do tecido muscular. A primeira é a contração muscular, que no caso permite a movimentação de várias substâncias e órgãos, como o coração. Também temos a movimentação do corpo, que para seu funcionamento depende da integração dos ossos e das articulações. Também tem várias funções derivadas, como a motilidade dos órgãos, o controle da secreção de glândulas, a mastigação e alimentação, que no caso a maior parte do tecido muscular é carne. Também ocorre a movimentação de substâncias dentro do corpo, como a digestão, sangue, como exemplo, a movimentação do sangue também. O tecido muscular também ajuda a estabilização e postura do corpo. Também o tecido muscular ajuda a produção de calor, que com as contrações que ele produz, isso gera calor. E tudo isso ocorre por culpa dos filamentos proteicos de actina e miosina, que utilizam as moléculas de ATP para a realização do processo de contração. Agora ele fala um pouco sobre a contração muscular. A contração é um movimento de encurtamento celular. Sendo que o impulso nervoso libera acetilcolina, que promove a liberação de cálcio para o retículo sarcoplasmático, para o sarcoplasma. E com isso, o fluxo de íons cálcio favorece as ações das proteínas miosina, fazendo com que a miosina deslize sobre as proteínas de actina, promovendo o encurtamento da célula muscular. Esse processo de deslizamento gasta ATP para ocorrer. E após algum tempo, a célula volta a ficar distendida para o relaxamento da ação da miosina. Agora eu irei falar sobre as especializações celulares. Células musculares. Nas células musculares nós temos a actina, que é a proteína do citoesqueleto, que em conjunto com as outras proteínas, ela se chama filamentos finos, são chamados de filamentos finos. Nós também temos a miosina, que como a actina, é uma proteína também relacionada com o citoesqueleto e em conjunto com as outras proteínas, ela é chamada de filamentos grossos. Nós também temos a membrana plasmática, que no caso é o sarcolemma, que é a camada de tecido conjuntivo que envolve a período muscular. Agora, só para levantar um ponto, o nome está em parênteses, no caso do sarcolemma, porque no tecido muscular ela é representada com esse nome e não como membrana plasmática. Acaba tendo nomenclaturas especiais para o próprio tecido muscular. Continuando as especializações celulares, agora eu irei falar sobre o citoplasma, que nessa nomenclatura é chamado sarcoplasma. No caso, o sarcoplasma ele é formado por 85 ou 75% de água e onde ele também armazena gordura para prover energia para o tecido muscular. Nós também temos o retículo endoplasmático, que é o sarcoplasmático, que é uma rede de tubos externos localizada no sarcoplasma. No caso, o retículo endoplasmático serve para regular o fluxo de íons e cálcio. Nós temos também a mitocôndria, que é os sarcossomos, que são grânulos interfibrilares de uma fibra muscular ciliada. E por fim, nós temos também a mioglobina, que é um pigmento transportador de oxigênio. Agora que foi a parte do Lucas, eu vou apresentar. Eu coloquei um sumário com o que eu vou falar na minha parte do trabalho. Eu vou falar um pouco sobre os subtipos do tecido muscular, que é a musculatura lisa, a musculatura estriada cardíaca e a musculatura estriada esquelética. E dentro da musculatura estriada esquelética, eu vou falar um pouco sobre os dois tipos de fibras que existem nesse tecido, que são as fibras lentas e rápidas. E depois eu vou apresentar um pouco sobre. Eu vou mostrar um pouco as referências bibliográficas que a gente usou no trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha parte sobre o tecido muscular liso. O tecido muscular liso se localiza nos órgãos internos, no estômago, no intestino, no útero, nos vasos sanguíneos, entre outros órgãos.
Funções. As funções do tecido muscular liso são a circulação do sangue, a eliminação da saliva e da urina e o deslocamento do alimento no tubo digestório. Características. O tecido muscular liso é formado por células fusiformes, que são células alongadas e com pontas afiladas, e tem apenas um núcleo que se localiza bem no centro do tecido. Nesse tecido, as células se apoiam na lâmina basal, e essa lâmina basal confere resistência e proteção. Bom, continuando, junto com a lâmina basal tem as fibras reticulares, que é produzida pela própria musculatura lisa. E essas fibras reticulares acabam por formar um feixe de fibras. E mais além, juntando os feixes de fibras, dá para formar o músculo liso, que pode ser encontrado em diversas partes do corpo, como dito anteriormente. Por fim, pode ocorrer a regeneração das células desse tecido. Isso é possível por meio do poder mitótico. Porém, a regeneração pode ser incompleta, uma vez que o poder mitótico é limitado. Agora eu vou falar sobre o tecido muscular estriado cardíaco. Ele se localiza propriamente no coração e tem como função a atuação na contração do próprio coração, que são os batimentos cardíacos, que acabam bombeando sangue para o corpo. Características. As fibras celulares desse tecido possuem mais mitocôndrias e apenas um ou dois núcleos. E comparando com o tecido muscular estriado esquelético, são essas informações que acabam sendo diferentes. Bom, discos intercalares. Esses discos ficam entre as fibras e possibilitam a comunicação entre as células durante as contrações. Então, esses discos impossibilitam que as células se separem durante o processo da contração. Bom, o miocárdio. O miocárdio é um músculo do coração que gera estímulos produzidos no nódulo sinoatrial para promover as contrações. E isso faz com que o coração possa continuar batendo mesmo após um corte de veias e inervações. Tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido é muito relacionado aos ossos do corpo, obviamente, e tem como função o movimento das partes do corpo. Como características, ele é formado por células alongadas, cilíndricas e plurinucleadas. Diferente do tecido muscular estriado cardíaco, que possui apenas um ou dois núcleos. E esses núcleos no tecido muscular estriado esquelético acabam ficando para as periferias do tecido. Nesse tecido, o sarcolema, que é uma das partes do tecido muscular, como foi dito pelo Lucas, ele sofre invagenações e forma um sistema T junto com as miofibrilas. Esse mesmo sistema participa de uma troca de cálcio com o hialoplasma durante as contrações musculares. Continuando o tecido muscular estriado esquelético, na fibra muscular, a actina e a miosina, que são as proteínas ditas anteriormente, formam sarcômeros, que são menores porções da fibra. E eles são capazes de sofrer contrações. Para a contração muscular, os íons cálcio dessa parte se deslocam para os sarcômeros, que fazem a ligação da actina e da miosina, e há um deslizamento dos miofilamentos de actina sobre os de miosina, e isso acaba gerando as contrações. E após as contrações, o cálcio é retirado e é levado para o interior do retículo sarcoplasmático isso gera
como já é depois das contrações, acaba vindo o relaxamento. Agora eu vou falar sobre os tipos de fibras do tecido muscular estriado esquelético. Primeiro eu vou falar sobre as fibras lentas ou fibras vermelhas, como pode ser chamada, que promovem contrações lentas e com menor força. Elas possuem muitas moléculas de mioglobina e muitas mitocôndrias. Dentro dessas fibras, é possível obter energia para a contração por meio da respiração aeróbia. Essas fibras são voltadas para contrações lentas e contínuas. Portanto, isso acaba funcionando muito bem para um trabalho de longa duração, como uma maratona ou, sei lá, triatlon. Agora eu vou falar sobre as fibras brancas, que podem ser chamadas de fibras rápidas. Elas possuem, quando comparadas com as fibras vermelhas, elas possuem poucas moléculas de mioglobina, ou seja, ela acaba tendo menos gás de oxigênio. E também possui menos mitocôndrias. E isso faz com que as células façam mais fermentação e gerem mais lactato. E, portanto, maior cansaço, assim como a gente viu na aula sobre tecidos musculares. E essas células, essas fibras, são menos resistentes às fadigas e são voltadas para contrações rápidas e descontínuas. Portanto, isso acaba servindo muito bem para um trabalho de curta duração, como o levantamento de peso ou a corrida de 100 metros. Também a gente pode dar um exemplo que, por exemplo, o exemplo que você deu, né, nos exercícios foi, por exemplo, de dois pássaros. Um que está fazendo um voo longo, ele utiliza fibras vermelhas, e o outro está fazendo um voo de velocidade que está indo 40 km por hora, ele usa fibras rápidas, que são as fibras brancas. Bom, essa parte Não tenho muito o que falar. no PowerPoint acaba sendo meio inútil porque o Lucas acabou fazendo um vídeo sobre a explicação da maquete. Fiz lá, tá lá em tudo, se você clicar no link você vai conseguir ver tudo isso. E essa parte é sobre as referências bibliográficas que acaba também sendo inútil para a apresentação. Bom, acabou a apresentação, valeu e Muito obrigado. até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau.